Olá, como vai você? Seja bem-vindo à palestra Transformação Cultural na Era Digital. Eu sou Eduardo Carmelo, sou diretor da Entusiasmos Consultoria, que é uma boutique de conhecimento que faz transformação cultural, digital e estratégica. Para dar conta de todas essas transformações, nós também desenvolvemos um conjunto de trilhas de aprendizagem para a liderança, porque um dos maiores desafios de uma transformação cultural é justamente você ter líderes capacitados em prontidão para fazer os novos conhecimentos da organização serem implantados no dia a dia. Nós sabemos que aqui no Brasil, de cada 10 empresas que querem fazer uma transformação cultural ou digital, 8 delas não conseguem suplantar os 2 anos de evolução desse processo. Ou seja, a gente morre na praia em menos de 2 anos. Os comportamentos que foram desenvolvidos para fazer a transformação não conseguem ser incorporados no dia a dia. Olha que interessante, né? A McKinsey mesmo, agora em 2018, fez uma pesquisa brasileira sobre transformação em digital e mostrou que 62% dos executivos brasileiros, eles estão extremamente preocupados em relação a precisar treinar retreinar, né, quase um quarto da sua força de trabalho, justamente para conseguir não só assimilar novas competências, mas conseguir incorporar essas competências no nosso dia a dia. Se você está numa transformação cultural, ou se você conhece um pouco de cultura, você sabe que os grandes desafios que a gente tem é justamente fazer esse shift, né? Ou seja, nós tínhamos um jeito de trabalhar e agora precisamos de um novo jeito de trabalhar, e aí muitas organizações fazem um grande trabalho de treinamento, de palestras, para poder sensibilizar as pessoas para essa mudança, e esse estágio é um estágio extremamente importante, só que o que a gente vê é que as empresas não conseguem ultrapassar outros estágios, que nós chamamos dos 4 tesouros do conhecimento. Então, para fazer uma mudança, a gente sabe mais, mas precisa passar por um segundo estágio, que é fazer melhor, incorporar conhecimento, aplicar esse novo, para conseguir ir para um terceiro elemento, estágio, que é quando você começa a mudar os indicadores da organização, você vai entregar melhor, para daí você ter um impacto melhor, que é o grande estágio, né? Então, todos nós que estamos interessados em cultura, por exemplo, nós queremos trazer o valor Customer Centricity, por exemplo, né? Assim, nós seremos uma empresa realmente orientada aos clientes. Isso é um valor. Um segundo valor que a gente trabalha muito é o valor ágil, né? Nós precisamos transformar a nossa organização numa organização mais flexível, mais adaptável, com mais fluência, com mais velocidade. Nós queremos implantar processos inovadores de captura de valor, de processamento de valor e de entrega de valor, para que a gente possa ter a sustentabilidade da nossa organização. E esses 3 valores, por exemplo, você pode usar 1 ou 2 ou 3, ou todos juntos ou mais, né? Cada organização vai definir bons valores a partir da transformação. E aí, como eu já disse, você vai ter um grande desafio, que é o desafio de comunicar, que é o desafio de desenhar bem, e depois, né, o desafio de dar continuidade. Você faz o go live, faz a abertura do processo, e depois nós precisamos que os líderes estejam engajados e capacitados para incorporar esses novos modelos de atuação. Por isso que você vai ver aqui a importância de criar uma estratégia, um design estratégico, onde a experiência seja mais importante do que a narrativa da mudança. Vou mostrar como funciona isso, tá bom? Bom, para a gente clarificar um pouco sobre conceitos, né? Eu uso o conceito de cultura como o conjunto de princípios, valores, crenças, rituais, práticas gerenciais que orientam, que confirmam
e que apoiam os comportamentos que asseguram o resultado estratégico e também que asseguram a sustentabilidade para o negócio. Eu gosto muito desta ideia. Cultura, para mim, sempre é fomento, suporte e cobrança. Eu gosto muito dessa trilogia, porque ela é não só aquela que sopra a brasa, é aquela que elimina os ventos que podem terminar com a nossa nova fogueira e aquelas que cobram das pessoas para não destruir a fogueira. Não está na hora de mexer na fogueira, deixa ela crescer ainda, né? Vem aqui, vamos fazer o que a gente prometeu, né? Então, eu gosto muito desse conceito. Tem um conceito clássico, né, que eu acho sempre importante, porque ele é considero ainda atual, que é do Edgar Schein, né? Talvez uma das maiores autoridades americanas em cultura. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, é maravilhoso. Então, ele chama de cultura como um modelo dos pressupostos básicos que um determinado grupo tem inventado, descoberto, desenvolvido no seu processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. O Edgar Schein tem um esquema que eu gosto muito, né, que ele integra a cultura em 3 pipelines, né? Artefatos, valores e pressupostos, né? Então, em artefatos, é tudo aquilo que você vê na organização. Pode ser as estruturas, pode ser os processos visíveis na organização. Eu brinco, é uma brincadeira, por favor, né? Então, a gente vai fazer a mudança, então a gente põe uma sala colorida, a gente põe um laboratório, a gente de inovação, a gente põe puffs, né? A gente põe máquina de refrigerante, ótimo, é o que se vê. Depois tem os valores, né? Aí sim, aquilo que se diz, a narrativa, o que a gente valoriza, qual é a filosofia, qual é a crença, quais são os objetivos, quais são as justificativas declaradas, é maravilhoso. Então, é o que se diz e o que se sente, tá certo? Então, é o que sai através das narrativas, né? E aí tem o terceiro, que é o mais desafiador, que são os pressupostos, né? Então, é o que realmente acontece no dia a dia da organização. E aí sim, o que acontece no jogo, o que acontece nos bastidores, como as coisas realmente funcionam. Então, o que a gente vê nos processos de transformação é que se gasta um esforço muito grande para mexer nos artefatos, para mexer nos valores em termos de narrativas. E aí você pouco investimento para mexer nos pressupostos, ou seja, como realmente funcionam as coisas aqui. Quem decide? Como decide? Por que decide? Qual a razão da gente ver uma discrepância, de ver uma incoerência e não conseguir se sentir bem para dizer que tem algo errado? Olha que interessante, né? Então, eu tenho a máquina de Coca-Cola, eu tenho a sala colorida, bacana. Eu tenho em todos os lugares dizendo que nós somos transparentes, que nós temos segurança psicológica. Fantástico. Mas no dia a dia, quando acontece uma tensão, quando acontece um conflito, eu não consigo questionar o meu líder. Eu não consigo comunicar. Quando tem alguém fazendo algo errado ou que está em desacordo com os valores principais da mudança, eu não posso dizer porque eu me sinto mal ou porque eu vou sentir que vou ter alguém não vai gostar disso, entendeu? Então, o Edgar Schein foi brilhante nesse sentido, para poder nos dizer, cultura é um processo pragmático, real, que precisa integrar artefatos, valores e pressupostos. A parte principal do design, nós sempre indicamos que você possa criar um comitê. Esse comitê é um comitê interdepartamental, ou seja, o máximo de pessoas representando os diversos departamentos da organização, onde você vai criar. Normalmente a gente já tem, né? A gente vai revisitar a identidade da organização, ou seja, nossa missão, nossa visão, nossos valores, nosso propósito, e algo que é fundamental, onde muitas empresas se perdem. A identidade organizacional, a cultura, precisa estar simbioticamente ligado ao planejamento estratégico.
né? Ou seja, você não cria uma cultura que não vai dar suporte às novas estratégias que a organização está trabalhando. Então, é fundamental que a cultura esteja integrado ao planejamento estratégico. A segunda questão super importante é a definição dos sponsors, né? Dos líderes que são aqueles que vão realmente dar o norte da organização. Frequentemente acaba sendo o CEO, né? Por mais que você crie líderes dentro do comitê de transformação, é sempre o CEO, o ator mais importante. Por quê? Porque lá no meio da mudança, né? Quando você tiver uma série de divergências, incoerências ou conflitos estratégicos ou de valores, né? Alguém tem que dizer, alguém tem que decidir pelo que é estratégico, pelo que é correto, pelo que é novo. Tá? Uma questão que a gente gosta muito e apoia muito é a tradução de todos os princípios, de todos os valores, de todas as crenças em código de conduta. O código de conduta é muito importante para a gente e vou explicar por quê, tá? O código de conduta é extremamente importante porque é justamente ele que transforma toda a subjetividade da cultura e do humano, né? em comportamentos que podem ser observados, descritos e verificados. Né? Então, você faz uma atualização do código de conduta para deixar bem claro, né, bem consistente o design da organização. Vamos assim dizer que o produto final do design é a clareza dos OKRs, dos Objetivos Estratégicos, que serão suportados pelos princípios, pelos valores, daí você tem o código de conduta, que serão suportados pelo modelo de competência que você tem, onde você terá os comportamentos necessários para isso. E o último específico, que é super importante, que é o que a gente chama do sistema de incentivo à transformação. Olha que interessante, né? Quando o Satya Nadella foi fazer a grande mudança da Microsoft, a estratégia era uma mudança de posicionamento, porque também ele saía do físico, do CD físico, para fazer tudo dentro da nuvem. O Satya Nadella disse, olha, a gente precisa agora fazer uma outra estratégia de vendas, porque a gente não quer mais que você venda no físico. Eu vou mudar o sistema de incentivo aqui. Você não vai ganhar só pela venda física, você agora vai ganhar quando conseguir vender na nuvem, e quando eu conseguir não só vender o produto, mas acompanhar o cliente até que ele tenha sucesso com a nossa experiência. Isso revela um dos fatores mais importantes numa mudança cultural, que é justamente o sistema de incentivo, né? Existe uma história muito também forte na Toyota, quando a Toyota lançou um carro novo e disse para todo mundo assim, vamos botar toda a energia no carro novo. Vamos vender carro novo. 5.000 campanhas para vender o carro novo. Passados 3 meses, o carro novo não teve o crescimento desejado. E aí que foram descobrir por que os clientes por que os funcionários estavam vendendo os carros antigos, né? E aí, quando foram ver, o sistema de incentivo para vender o carro novo, né, a comissão para vender o bônus para vender o carro novo era infinitamente menor do que vender o carro já clássico, né, o carro que já tinha sucesso. Então, é muito importante, lembra que eu disse para você? Não adianta só pedir para que as pessoas acreditem na mudança. É preciso criar todas as experiências, todas as congruências, todas as capacitações da liderança para que eles possam orientar, fomentar e cobrar a mudança do novo. E aí o sistema de incentivo, né, por exemplo, é um dos sistemas mais importantes para gerar não só o engajamento, mas para gerar o comportamento orientado para os novos resultados. Então, quando você terminar o design, ou se você já tem um design, nós criamos 4 perguntas que são perguntas para gerar força na consistência do design, né? A primeira pergunta é: o que você está desenhando, ele é coerente e ele é capaz de impactar a estratégia da organização? Então, essa cultura que a gente desenhou, ela é capaz de impactar a estratégia?
Segundo, né, mais importante, os líderes possuem o nível de proficiência desejado para fazer essa transformação? Talvez você descubra que não. Então, talvez você descubra que precisa capacitá-los em transformação cultural, por exemplo, que é uma competência nossa, né? Um curso nosso. Transformação cultural, mindset ágil, design, Lean Startup, Scrum. Dentro do Scrum que você tem as cerimônias importantíssimas que ajudam a desenvolver produtos rápidos, por exemplo. Terceira pergunta. Essa cultura que você desenhou, ela possui força para suplantar todas as barreiras atuais que a gente já tem? Né? Ou seja, ela é forte o suficiente para eliminar os automatismos e eliminar os costumes que a organização tem? E a quarta pergunta, né, se essa cultura possui a força para enfrentar as situações complexas e gerar soluções relevantes, né? Porque o caminho é novo, o mercado muda, os clientes mudam, e qual é o tamanho da consistência do seu design que vai poder orientar, suportar, confirmar e até cobrar, né? Cobrar quando alguém estiver desviando da nova estratégia em relação ao nosso futuro. Então, quando você faz essa parte do design, o que a gente percebe, né? O que a gente pode checar? Primeiro, elas passam pelos 4 crivos da consistência, que eu acabei de dizer. Você tem os OKRs prontos para serem desdobrados, você tem os princípios e valores prontos, você tem os comportamentos prontos. Se tudo isso tiver muito bem organizado e integrado, a gente pode dizer que a gente tem uma consistência no design da transformação cultural. Agora vamos para a operação. O nosso modelo de operação, ele possui também 4 fases, né? A fase da sensibilização, a fase da instrumentalização, a fase da mudança de comportamento e a fase da mudança de cultura. Na fase da sensibilização, o que você tem? Você tem lá o lançamento, você vai fazer o lançamento. É um modelo muito forte do que se refere à comunicação. Então, você faz o Go Live, você me chama para fazer a palestra da transformação cultural, você clarifica e comunica o código de conduta, você faz uma análise para descobrir, por exemplo, quem está engajado com a estratégia, o que a gente chama de early adopters, né? Quem são os adotantes iniciais do novo, quem não está engajado, quem está desengajado, porque você vai descobrir que a partir da comunicação, você vai ver quem está correndo primeiro, quem está mais aderente, quem tem um fit mais aderente ao novo. Essas pessoas são extremamente importantes para que elas possam se tornar, por exemplo, embaixadores da marca, tá bom? No segundo estágio, você tem o estágio de instrumentalização, extremamente importante. Ou seja, então você precisa capacitar os seus funcionários, os seus líderes, principalmente, sobre o que é uma cultura de valor, o que faz um líder que é um embaixador da cultura, como você desdobra a cultura, como você ajuda a fazer uma transformação cultural, o que é um mindset ágil, o que é trabalhar por dados, o que é um processo de inovação, qual é a importância de um líder que catalisa a mudança. Você precisa ajudar a capacitar esses líderes para que eles possam desdobrar a cultura, né? Então, uma boa operação, você percebe, uma boa transformação, né? A parte da operação, você percebe que quando tem a reunião estratégica, seja ela mensal ou trimestral, ao mesmo tempo acontece a reunião cultural para descobrir qual é a nossa taxa de aprendizagem e qual é a nossa taxa de engajamento. Estamos conseguindo engajar mais pessoas, que é a mesma reunião que a gente também faz, olha, a taxa de aprendizagem. Ou seja, a gente está conseguindo realizar a mudança, né? Está dando certo, as pessoas estão assimilando a mudança e estão também conseguindo aplicar a mudança, incorporar no seu dia a dia e depois impactar os indicadores. Lembra que eu disse para vocês, né? Saber melhor, fazer melhor, entregar melhor, resultar melhor, né? Impactar melhor, é uma organização que tem grandes chances de
suplantar o Vale da Morte, os 2 anos, né, para que você tenha consistência em relação à mudança, tá? Depois você tem uma terceira fase, que é o que a gente chama de mudança de comportamento. Daí, o que tem a mudança? É justamente na fase do fazer melhor e do entregar melhor, ou seja, é uma fase muito difícil para a maioria das organizações que fazem transformação cultural. É aqui que a gente diz que morre, porque morre a organização. Porque imagina, eu sou funcionário, eu fiz uma palestra para descobrir que a gente vai mudar. Passei por um curso para descobrir como eu sou ágil, passei pelo curso para saber como eu vou inovar. Daí, quando eu vou aplicar esse novo comportamento, esse valor, ele concorre com burocracia, apagar de incêndio, atividades improdutivas, disputa de poder, né? Ou seja, tem os feudos, tem os silos, ele tem aqui que mora o grande conflito, né? Você diz, nós vamos ser customer experience, mas na hora H está todo mundo defendendo as suas metas departamentais. Então, quem sai perdendo é o cliente. Em segundo lugar, é a cultura. Por quê? Porque ela não conseguiu aplicar o novo, incorporar o novo. E daí a questão importante para a gente, que é o que a gente chama da fase de mudança de comportamento, onde você tem workshops mais intensos e você tem mentorias. Aqui nós temos 2 tipos de mentoria. Mentoria de implantação, para saber se a gente está fazendo o que precisa ser feito, e a mentoria de resultados, para saber se o que a gente está fazendo realmente está gerando resultado. De uma maneira bem simples, qual é o poder da operação? Tá? Vamos supor, eu aprendo o que é ágil, né? Então, alguém diz, vamos ter uma cultura ágil. Ok, então eu aprendo o que é ágil, eu sei melhor. Na fase do fazer melhor, então eu me instrumentalizo e sei usar o Scrum. Então, eu vou pegar o Scrum e vou usar o Scrum na minha produtividade. Por exemplo, eu vou gerar as cerimônias, eu vou ter os rituais, que vai me ajudar a implantar, alinhar, executar, descobrir os obstáculos, fazer tudo isso no modelo de sprint, para ver depois se eu conseguir entregar, para ver se eu conseguir impactar, certo? Então, eu sei o ágil, eu estou aplicando o Scrum. Depois, a terceira fase, que é o entregar melhor. Ou seja, se a mudança cultural foi muito bem feita, na terceira fase é onde eu começo a perceber que os novos comportamentos, as novas atitudes, os novos rituais, as novas práticas, por exemplo, fizeram com que, no passado, eu entregasse um projeto, um produto para o cliente em 10 dias, e com a agilidade eu passei a entregar em 5 dias. Aí eu falo, uau, impactou a minha forma de trabalhar. Impactou algum indicador importante, né? Eu economizei tempo, eu economizei custo, eu aumentei a receita, eu melhorei o meu NPS, ou seja, algum indicador estratégico ou tático foi melhorado. Por quê? Porque eu sei ágil, eu sei fazer o ágil e, através do ágil, eu estou entregando melhor. E quando eu estou entregando melhor, nós vamos chegar no 4º estágio, que é o impactar melhor. E aí o cliente vai reconhecer, vai dizer, uau, parabéns, melhorou a minha vida, eu quero estar com vocês, eu quero comprar, eu quero recomprar, eu vou até recomendar esse processo. Tá? Então, veja aqui, eu mostrei para vocês, e, obviamente, quando você passa por uma mudança de comportamento, onde você consegue incorporar os costumes novos, os comportamentos novos e as atitudes novas, né? Segundo o Dave Urich, né? Quando você tem acima de 85% dos talentos praticando, aplicando o novo, você começa, então, a ter uma cultura. Aí você tem a mudança de cultura, né? O que ele chama de uma marca de liderança. Então, o que é uma cultura? É quando 85% dos seus funcionários aplicam, praticam, respeitam aquelas normas, aqueles pressupostos, né? Aquelas práticas gerenciais, porque veem que aquele novo tem um impacto positivo na vida dos clientes e na saúde financeira da organização.
Então, nós vimos dois grandes momentos aqui, o momento do design, e eu vou deixar aqui o checklist do design, e o momento da operação. Então, se você faz um bom design, você tem consistência. Se você faz uma boa operação, você tem coerência estratégica. E o foco de tudo isso, né, a base de toda a cultura, é o que a gente chama de um ambiente de extrema confiança. No ágil, a gente usa um ambiente de extrema confiança. Né? E você também tem uma autora muito bacana chamada Amy Edmondson, que criou um conceito chamado segurança psicológica. Ela era de Harvard, né? E ela foi catalisada quando o Google começou a fazer um projeto chamado Aristóteles para conseguir descobrir, né, como que as empresas conseguiam trabalhar muito bem em equipes e conseguiam bem fazer boas transformações. Então, o termo segurança psicológica é muito importante, e a gente traduz isso aqui como segurança, ou seja, que tipo de ambiente você tem e se esse ambiente, lembra? Orientar, fomentar e cobrar. O que tem um ambiente de extrema segurança? É um ambiente que permite que as pessoas possam dar ideias, que permite que as pessoas possam expressar-se, possam dizer se estão vendo alguma incongruência, elas podem comunicar. Olha como é importante isso, né? Elas podem questionar a autoridade, não no sentido de questionar o ego do líder, mas de questionar, poxa vida, nós fizemos um trabalho de alinhamento, definimos uma priorização e agora está entrando um monte de projetos que não tem prioridade estratégica e não tem prioridade para o cliente. Qual a razão? Imagina se você poder dizer isso é super importante, que você consiga resolver problemas rapidamente, que você gere apoio, né? Então, uma mudança cultural é uma mudança onde os líderes têm uma mudança de mindset importante. Ele não veio ali só para controlar, ele não veio ali só para comandar. Talvez o principal papel da liderança na transformação é fomentar o novo e retirar todos os obstáculos possíveis para que o novo possa acontecer. Né? E quando você vê um ambiente de extrema confiança, quando você vê, por exemplo, né, que o seu líder é realmente o embaixador da cultura. Né? Ele permite erros novos, ele não permite erros antigos, ele está sempre clarificando, ele está sempre dividindo responsabilidades de maneira adulta, madura, né, forte, e ele está lá para pensar de forma sistêmica, com riscos calculados, como experimentar, como inovar, como idealizar, testar, entregar valor, como interagir de forma consistente, né? De forma contínua dentro da organização. E essa transformação cultural cada vez fica mais forte quando a gente tem, por exemplo, a confiança como um dos princípios mais importantes. Então, veja bem, se você pode dar ideias e soluções, se você pode questionar a autoridade quanto à estratégia e os valores, se você pode encontrar gargalos, comunicá-los e resolvê-los, você está ajudando, né, a criar uma organização que é uma organização extremamente preparada para absorver oportunidades do mercado e transformar essas oportunidades em produtos, serviços, experiências de valor para os nossos clientes. Se a gente não fizer isso, provavelmente a gente está perdendo muito tempo nessa transformação, tá bom? Então, eu queria deixar duas mensagens importantes para finalizar. A primeira é que a cultura é sempre mais forte do que o talento. Então, se você vai pedir engajamento para o talento, você tem que ter uma cultura extremamente alinhada. Se você vai pedir empoderamento para o talento, você tem que ter uma cultura extremamente descentralizada. Se você quer que o talento seja ágil, resiliente, você tem que ter um sistema ágil. Se você quer que as pessoas sejam inteligentes, você tem que ter um sistema inteligente. Se você pede accountability para as pessoas, você tem que ter um sistema como se fosse uma startup, né? Ou seja, responde rápido, resolve rápido, aprende rápido, descobre rápido essas necessidades, né? Daí essa energia nova, renovada de uma cultura que está sempre próximo ao que está acontecendo em termos de valor e que sabe capturar esse valor, trazer para dentro de casa, produzir, transformá-lo em produtos, serviços e entregar esse valor de forma contínua aos seus clientes. É o que a gente fala sempre aqui: listen, learn and deliver, né? Ouça o que está acontecendo,
Aprenda o que está, aprenda, transforme isso e entregue valor. Então, veja, é a cultura que faz essa grande transformação. Né? Então, eu acho que o grande aprendizado para nós aqui cuida bem dos seus peixes. Treine os seus peixes, engaje os seus peixes, capacite os seus peixes, mas cuide principalmente do aquário. Faça com que a cultura, esse aquário, seja nutritivo, faça com que esse aquário seja enriquecedor. Segunda questão importante, não se contentem com saber melhor, fazer melhor. Tenham como missão integrar a jornada para que as pessoas possam entregar melhor e para que as pessoas possam resultar, impactar melhor. Então, se você estiver fazendo isso, você está fazendo uma excelente integração do design da cultura para que ele tenha consistência e da coerência da operação para que todo mundo possa perceber que as grandes transformações não estão acontecendo nas narrativas, mas nas experiências diárias que mostram que o novo é importante, que o novo é valoroso e que é o novo que vai nos ajudar a construir o nosso futuro sustentável. Se você quiser um material para aprofundar, eu vou deixar aqui um link e é lá onde você tem uma série de slides de todo o conhecimento e de todo o framework que a gente usa para fazer a transformação cultural. Sucesso para você, um grande abraço, Eduardo.